Oi, oi, gente! Vou apresentar esse vídeo hoje com uma carinha de rinite? Vou, mas a gente não tem saída. A voz tá um pouco fanha também, mas eu já tô com essa crise alérgica já tem uns dias. E se eu esperar ela passar, esse vídeo não vai ser gravado. Então vamos assim mesmo. O que importa é o conteúdo, né? E esse vídeo, ele já tá engatilhado tem uns 15 dias, por conta das visitas que eu venho fazendo nas escolas. E eu tenho observado super. Gente, as maritacas do meu bairro. Eu moro num bairro que é muito arborizado. Então, a gente tem uma natureza aí que aparece de vez em quando. E que bom, né? Música para os ouvidos. Enfim, e aí, eu tenho visitado as escolas desde o início do ano letivo. Algumas escolas começaram no início de fevereiro, outras na segunda semana. Mas o que eu observo é que as escolas não estavam preparadas para vários cenários. Mas vamos falar com relação à Lei 15.100, que fala sobre o uso de celulares e suportes digitais dentro do ambiente escolar. Essa lei, ela permite o uso do celular quando ele tem um objetivo pedagógico, quando o professor pede, né, quando o professor autoriza, ou para casos de acessibilidade, quando a gente precisa de algum suporte digital para audição, enfim. Então, nesses dois casos, funciona. Nas escolas que eu tenho ido, eu tenho visto que as escolas realmente estão dentro da lei no sentido de retirar o celular. E aí a gente tem vários cenários. A gente tem um cenário das escolas que ficam com aquela caixa na entrada ou dentro de sala e os estudantes colocam o celular ali. A gente tem as escolas que permitem que o celular fique desligado dentro da mochila. Então, isso está variando muito. Porém, a gente não passou por um processo emocional de preparação desses estudantes. Não deu nem tempo, né, gente? E eu observo, principalmente chegando agora, estamos em março, chegando na clínica, esses estudantes tendo comportamentos sendo afetados pela abstinência do uso de telas. E por quê? Esses estudantes são estudantes que, na maioria, têm um uso desenfreado também em casa. Então, o período que eles estão 4 horas, 5 horas dentro da escola sem a tela, eles passam por um período de abstinência. Essa abstinência pode trazer crises de ansiedade, de baixo desempenho, de agressividade, e não só física, mas pode ser agressividade verbal, de desregulação emocional de uma forma geral. E a gente precisa entender que em vários casos a gente está tratando da nomofobia, que é realmente o vício no digital, o vício nas telas. Então não é simplesmente cumprir a lei. A gente precisa ter um ambiente controlado e pessoas minimamente capacitadas para lidar com esses estudantes. E como a gente está em um ambiente escolar, essas pessoas capacitadas devem ser os professores. A gente precisa deixar esses professores conscientes e com pisca-alerta ligado do que essa falta das telas pode causar dentro da sala de aula deles. E aí a gente está falando muito mais de adolescentes, né? Que já tem outras questões ali dentro do desenvolvimento deles de hormônios, de conflitos emocionais que já são próprios e previstos da faixa etária. Então, o que eu trouxe aqui, e aí esse vídeo vai servir muito para famílias também, são formas da gente combater esse despreparo. E o que dá pra gente fazer no ambiente que vai facilitar e que vai trazer um pouco mais de tranquilidade para que a gente consiga trazer esse manejo. E aí eu trouxe aqui 4 dicas que dá para aplicar tanto em casa quanto na escola. Então vocês já passem esse vídeo, tanto para famílias quanto para professores também. E aí a gente precisa tornar essas dicas aqui uma prática e a gente precisa de constância. Lembra, mas aquele papo sobre o hábito que a gente precisa da constância para que ele se torne algo frequente, para que o cérebro entenda que isso realmente é uma nova prática, é uma nova rotina. Então, a gente precisa que essas dicas também sejam frequentes para que o corpo se acostume com essa abstinência das telas. Então, vamos lá.
Eu separei as 4 aqui porque eu considero as mais fáceis dentro do que eu já vivi em escola e eu sei que é fácil já de aplicar amanhã. E eu sei também o que é possível que os adolescentes, né, que os estudantes aceitem de uma forma melhor. Primeiro, a gente precisa tirar o celular do campo de visão do estudante. A gente precisa afastar ele fisicamente desse celular, porque ele não vai se desconectar. Quando ele tá vendo o celular dentro daquela caixa ali na escola, daquela caixa transparente, ou se ele está vendo aquela caixa dentro da sala de aula, quando a caixa está ao lado do professor, então, ele vai ter muita dificuldade para prestar atenção no professor, porque ali naquela caixa ele vai se perder. Ele vai pensar, quem será que está me mandando mensagem? Será que tá o blogueiro que eu sigo tá postando alguma coisa agora? Será que eu podia estar gravando alguma coisa agora? Então, a tentação vai estar muito no concreto ali na frente dele. O ideal é que o celular seja afastado fisicamente da pessoa. Então, para mim, o ideal é que as escolas separem em caixas por motivos de segurança, mas que essa caixa fique fora da sala de aula. Essa caixa fique numa sala de coordenação, numa sala de professores, coloca uma etiqueta e aí a gente fala, sala 1º, 2º, 3º ano, estão aqui as caixas, entrega no final da aula ou entrega na necessidade do professor, quando ele precisar pedagogicamente falando. Então, a gente precisa afastar fisicamente essa tentação. Porque é muito mais difícil para o cérebro controlar esse impulso de querer pegar, esse impulso de querer estar com aquele objeto de desejo. Essa é a primeira e que já dá para executar amanhã, né? A segunda é o que deveria já ter acontecido antes de simplesmente ter tirado o celular desses estudantes, que é orientar eles para o uso do celular. E aí são 2 dicas que se complementam, a 2 e a 3. A primeira é explicar para os estudantes com relação às cores da tela. E isso é algo que interfere muito. Por quê? Hoje, o marketing maravilhoso é baseado na neurociência e ele já coloca cores, sons e estímulos para prenderem sua atenção na tela. Quando a gente altera... o nariz querendo coçar. Quando a gente altera as cores dessa tela e a gente coloca cores um pouco menos chamativas, cores um pouco menos atrativas, o nosso cérebro vai meio que desligando. Então, fazer esse processo com o celular dos estudantes e ensinar eles sobre isso é um processo de autoconhecimento e de autogestão. O estudante já sabe o efeito que aquilo vai ter no corpo dele. E aí ele mesmo vai criando essa autorregulação. É claro que estamos falando de estudantes mais velhos, né, gente? Até porque criança não deveria estar com celular. Mas aí já é outro papo. Então, a questão das cores é algo que vai influenciar muito para que essa abstinência das telas dê uma equilibrada. E aí, juntamente com essa questão das cores, eu puxei uma dica relacionada aos aplicativos de controles e avisos. A gente tem vários aplicativos aí que emitem sinais de oi, você está tempo demais na tela. Ou a gente coloca, o seu tempo esgotou, a gente pode ajudar os estudantes a colocar um tempo saudável de tela. E isso pode refletir fora da escola, não necessariamente nos momentos que eles vão ter acesso ao celular lá dentro. Então, organizar o celular, né, quando ele estiver com ele em mãos, tanto com a questão das cores, quanto com a questão dos aplicativos e dos avisos, né? Isso já vai ajudar nesse processo dele de autorregulação e de controle mesmo. E aí, essa para mim é a dica mais importante e que não vi nenhuma escola executando. E aí, gente, eu até procurei notícias no Google antes, tá? Uma ou outra escola no Brasil fez, que é disponibilizar outras atividades para substituir o uso desse celular. E aí, gente, tem que ser outras atividades que não sejam simplesmente, pode assistir filme na hora do recreio, vocês podem utilizar a sala de informática
Não, gente. Substituir uma tela pela outra não vai adiantar muita coisa. O ideal é que a gente extravase as emoções. O ideal é que os estudantes eles consigam se expressar de outras formas. Os estudantes que estão saindo do celular, eles estão sem traquejo social. Eles estão perdidos em como eles vão funcionar em uma escola que eles não conheciam antes. Porque até o momento que eles estavam na tela, o mundo deles estava aqui. Agora o mundo deles está aqui, do lado de fora. Então a gente precisa deixar um ambiente que seja agradável, que seja chamativo e que seja prazeroso. A gente precisa substituir a abstinência das telas por algo prazeroso. Então a gente vai precisar de disponibilizar materiais para que tenha movimento, para que a gente trabalhe com o corpo. Então a gente vai precisar de bolas espalhadas, a gente vai precisar de peteca, resgata aquelas brincadeiras de vó e distribui no pátio da escola, para que eles se exercitem. E aí a gente vai ter uma bomba de neurotransmissores aí nesse corpo que está em baixa. Então, essa questão de proporcionar um engajamento no ambiente, para que a gente trabalhe as relações sociais, para que a gente trabalhe esse corpo, né, que está precisando de hormônios do bem-estar, para compensar a falta das telas, ele aconteça de uma forma intuitiva, mas de uma certa forma também calculada dentro da escola. A escola precisa deixar esse ambiente pronto. E aí a gente tem alguns termos da educação infantil, né, que a gente usa desse ambiente planejado exatamente para isso. Os objetos, tudo vai estar ali exposto, vai estar ao alcance dos estudantes e eles vão conseguir explorar e, consequentemente, teremos estudantes mais felizes, engajados e regulados dentro das escolas. Isso serve para dentro de casa também, tá? Se você tá tirando o seu filho do celular, não adianta deixar ele solto dentro de casa, em paredes de concreto, sem ter o que fazer. Levar para a natureza, levar para trabalhar esse corpo, coloque ele no play do prédio, mas ele precisa extravasar. Isso vai fazer muita diferença. Então, gente, vamos resumir aqui de uma forma sucinta as 4 regras para a gente combater a abstinência das telas. Tirar do campo de visão, do acesso físico, esse objeto. A gente precisa alterar as cores da tela, a gente precisa dos aplicativos de controle e avisos e a gente precisa proporcionar atividades que trabalhem e estimulem o movimento, o corpo, para a gente produzir neurotransmissores do bem-estar e para que essa abstinência seja equilibrada aí e regulada de uma forma positiva, né? 4 dicas que são, assim, aplicáveis para amanhã. Façam um favor. Espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Tem muito mais, mas eu acho que essas são as mais urgentes e que já dá pra gente executar. Beijo!